Gente, eu vou estar continuando falando sobre os 4 pilares da mordomia cristã, certo? Eu falei sobre um pilar na outra vez que eu ministrei, que foi, quem lembra? Talento. Falei sobre talentos. Deus, Ele nos confia 4 áreas da nossa vida que nós vamos prestar contas. Que é como a gente está cuidando do nosso templo. Por isso que tu não pode se prostituir. Prostituição é pecado. E é grave. Gente, nenhum prostituto herdará o reino dos céus. Não se engane. Nós precisamos conservar o nosso corpo santo e irrepreensível até a vinda de Jesus. Sexo antes do casamento é pecado. Ou é adultério ou é fornicação. Então, o nosso corpo, Deus criou o sexo para o casamento. Quem está entendendo isso? Então, o templo é esse. E Jesus comprou o nosso templo. Nosso corpo foi comprado por alto preço. Então, honre, porque esse templo habita o Espírito Santo. Quem entregou a vida a Jesus aqui? Seu corpo tem dono, meu irmão. Tem dono. É o Espírito Santo. Então, quando você se prostitui, tu está pecando contra o Espírito Santo, sujando a casa dele. A nossa casa é casa de Deus. Quem está entendendo isso? Se você não entende, é porque você não lê a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia deixa de ser prostituto. Sabia? Quem lê a Bíblia deixa de roubar. Quem lê a Bíblia deixa de enganar pessoas. Quem lê a Bíblia deixa de mentir. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que nos corrige, irmãos. Ela nos corrige, eu não conheço. Pronto, só se uma pessoa não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo, que começa a ler a Bíblia, há poder nesse livro, irmãos. Pode ler, porque há poder. Esse livro, lido e praticado, ele é o poder de Deus para mudar nossas vidas. Quantas vezes já ouvi pessoas que estavam lendo sozinhas a Bíblia e se converteram. Nasceram de novo. Por isso que é impossível a pessoa dizer, eu encontrei Jesus e continuar numa vida de pecado. Você não conheceu, não. Não conheceu. Porque quem conhece Jesus, deixa de fazer as coisas erradas. João Batista disse isso, lá em Mateus capítulo 3. Ei, você que roubava, para de roubar. Sabe, irmãos, é assim, conhecer Jesus, né, transforma a nossa vida. Agora, se você diz que conhece Ele e você não mudou e continua nas mesmas práticas do pecado, tu está te enganando. Tu não conhece Jesus. Quem está entendendo isso? Porque é impossível, não tem como uma pessoa dizer assim, eu conheço Jesus, e continuar do mesmo jeito com os mesmos pecados. Tu não conhece. Agora, se você conhece, você precisa ler a Bíblia. Tudo que você quiser saber sobre Jesus, quem é Ele, o que Ele não gosta, o que Ele não quer, o que Ele gosta, você só vai descobrir lendo. E eu quero te dizer, comece lendo Mateus. Pastor Marcos começou a passar um plano de leitura. Mas eu quero te falar, se tu ler o Novo Testamento, tu vai ler o Velho Testamento, tu vai terminar a Bíblia toda. Eu estou no Novo, daqui a pouco eu termino e vou para o Velho Testamento. Mas, quando eu termino, às vezes eu leio 2, 3 vezes o Novo, para depois ir para o Velho Testamento. Por quê, pastora? Porque o Novo, ele é muito prático. Corrige a nossa vida no dia a dia. É muito importante ler a Bíblia. Fale com o seu irmão que está ao lado. Leia mais a Bíblia. Fale com ele. Leia mais a Bíblia. Então, falar sobre mordomia, né? O que é mordomia? E eu falei aí, né? E não vou repetir tudo que eu falei, mas mordomia ou dispenseiro é um administrador, irmãos. Né? É uma pessoa que Deus confia. Né? Um mordomo é aquele que cuida daquela casa. E Deus, quando olha para mim, para você, Deus nos vê como mordomos, administradores, né? Ele nos confiou um tempo, tesouro e talento. São os 4 pilares da mordomia. E eu falei sobre tesouro. Mas antes de falar, tesouro não, falei sobre talento. Antes de continuar hoje, que eu vou falar sobre tesouro, eu quero me deter um pouquinho em 1 Coríntios 4:1. Paulo dizendo, pode colocar aí, 1 Coríntios 4:1. O slide 2. Esses 2 versículos aí. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros
de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2. 1 Coríntios 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. E eu fui pesquisar, porque Paulo falou, o que importa para mim, eu achei tão lindo ele dizendo, olha, o que importa para mim é que as pessoas me considerem como ministro de Cristo. E eu perguntei, por que será que ele queria que as pessoas considerassem ele como ministro? A palavra ministro não é um status. Vou pedir para Marcos limpar aqui meus óculos. Está bem embaçado. A palavra aqui, ministro, não é um status, como nós temos ministro da justiça. Que nós temos que orar pelos ministros da justiça, viu? Que de justiça não está tendo nada, nós temos que orar. Para que os nossos juízes sejam justos, não sejam juízes iníquos. Porque Deus Ele é o justo juiz. E Deus vai julgar cada juiz que é iníquo. Cada juiz que rouba, que faz coisa errada, que é a favor do que é errado. Deus vai julgar esses juízes iníquos. E nós temos que orar pelo nosso Brasil. Para Deus julgar mesmo, amém, irmãos? Mas quando Paulo fala de ministro que tem uma posição no Brasil, ele não está falando de ministro que tem posição de status. Ele está falando que ministro, lá no grego, é uma palavrinha chamada uperetes, que significa subordinação. Olha a visão grega. Paulo foi lá pesquisar e ele trouxe para nós essa visão do que é ministro na Bíblia. Significa subordinação. Ser um ministro é uma pessoa que trabalha, que serve com as mãos. E ele ainda pegou, irmãos, um exemplo de um navio de guerra, que era chamado galés, né, Marcos? O nome do navio, galés, né? Eram os navios que eram usados, irmãos, para a guerra. E que esses navios, eles saíam do lugar, ninguém via, porque ele estava saindo do lugar. Mas embaixo dele, no subsolo, tinha gente condenada à morte. Eram os prisioneiros condenados à morte. Então, eles eram usados ali para trabalhar, ninguém vendo, até morrer. E eles remavam dia e noite de maneira incansável. E alguns até morriam de tanto trabalhar. E Paulo, ele faz uma comparação de um remador de baixa categoria. Minha gente, eu sou um ministro. E ele se compara a um homem condenado à morte, que era um remador de baixa categoria, que trabalhava nos porões, né, dos navios de guerra, que eram os navios chamados galés, né? Que eram os porões do navio romano. E eles trabalhavam. Ninguém via, mas eles trabalhavam com muito esforço. Era um trabalho muito pesado. E eles remavam até morrer. Eles eram escravos, prisioneiros, condenados, que faziam esse tipo de serviço. Eu preparei um videozinho, eu não sei se os meninos vão conseguir colocar aqui, para vocês terem ideia o que é esse navio. Coloca aí, por favor. Esse ministro que Paulo está falando aí, né, que ele compara com esses condenados. Ser condenado às galés já foi considerado um dos piores castigos do passado. Homens amontoados dentro da embarcação, muitas vezes acorrentados a um banco, num espaço bastante apertado, obrigados a remar sem parar, quase sem descanso, por meses a fio. Remos de até 12 metros de comprimento, que pesavam mais de 100 quilos. Homens com o corpo coberto de feridas pelos constantes espancamentos, fustigados pela salinidade do ar, mal alimentados, explorados até a exaustão. Escapar era quase impossível e o destino da metade deles, ou até mais, era a morte. É isso aí, o que é um navio galés, né? E Paulo diz que ser um ministro tinha esse significado, né? Era uma pessoa que estava condenada à morte e que foi comprada para dar sua vida. Eu acho interessante que os homens me considerem como ministro,
Então, ele compara o serviço do evangelho com um condenado à morte. Ele era um condenado à morte, né? Então, que uma vez recrutado, é um caminho sem volta. Pois o amor de Cristo nos constrange a darmos nossa vida por amor a Ele. Então, ele diz que ele era um escravo condenado à morte, mas que o Senhor o encontrou e o amor dele constrangeu, que ele quer gastar o resto da vida dele servindo a Deus até a morte. Ele foi tão capturado com esse amor. Filipenses 1:21, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a razão da vida de Paulo, quer ele estivesse preso por amor a Cristo, quer ele estivesse sendo açoitado, porque ele foi 5 vezes açoitado com varas. Gente, você sabia que lá o açoite era 49 chibatadas. E eles davam com um couro que tinha no final ossos, até arrancar a pele. E com varas ele apanhou, com chicote ele apanhou, né? E ele compara esse servo remador e um ministro do evangelho. E ele diz: nós devemos remar sem parar. E ele diz: eu sou escravo do amor de Cristo. E eu entrego a minha vida até as últimas consequências, sem parar de servir, sem parar. E eu fiquei impressionada com o coração de Paulo. Porque se você ler as cartas de Paulo, gente, se você ler o livro de 2 Coríntios, a epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, você vê o histórico da vida dele, que é uma biografia que ele faz ali. Como foi que ele converteu, as experiências que ele teve, muitas vigílias de oração, jejuns muitas vezes. E ele diz prisões. E ele fala sobre açoites. Gente, e nada disso abalava a fé dele. Porque ele foi conquistado pelo amor de Deus. E ele queria dar tudo por amor a Cristo. E ele compara com esses servos, porque eles estavam condenados, não tinha jeito para eles. Mas só que ele era um escravo do amor. Ele não fazia porque esses outros não tinham opção com relação ao sofrimento, né? Mas ele disse: o Senhor me amou e me perdoou. Tudo que eu tiver na minha vida, eu quero dar e fazer e trabalhar sem parar. Por isso que você vê um homem incansável. Porque ele foi conquistado pelo amor do Senhor, né? E em Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia toma a sua cruz e sirva-me, e siga-me. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, você deve morrer para você mesmo dia a dia. E obedecer às ordens do capitão do navio, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É esse amor, né? Esse amor incrível que fazia com que ele fosse um homem incansável. Esse é o significado que Paulo dá de ministro. Um condenado à morte por amor a Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei se eu escolho morrer ou viver. Mas eu vejo a necessidade que eu devo continuar vivendo para eu fortalecer a fé dos meus irmãos. Tu já imaginou? Ele só tinha um motivo de ficar na terra. Era fazer os irmãos crescer na fé. Ele não tinha outro motivo, irmãos. Porque ele foi conquistado e ele disse: eu sou escravo do amor de Cristo. E eu vou, assim como um condenado não parava de remar, eu não vou parar de servir até a morte. Meu Deus, que Deus possa nos dar esse amor profundo e que a gente não se canse de servir o Senhor, amém, irmãos? A palavra dispenseiro significa mordomo, administrador de uma casa. E o que Deus espera de um escravo do amor dele é que a gente seja considerado pessoas fiéis. Fiel naquilo que Deus tem confiado. Deus tem confiado nas nossas vidas. E eu falei sobre os nossos talentos. Deus tem confiado.
Então, se você perdeu essa palavra, você deve ir lá no YouTube assistir, né, a palavra da terça-feira do Tadel. Eu falei sobre, eu acho que foi, não essa terça, na outra que eu falei sobre talento. Porque eu falei a história, né, que o Senhor estava falando dos talentos lá em Mateus 25. E ele deu talentos, teve um que escondeu. E na hora que ele foi dar a justificativa, era uma desculpa esfarrapada. O Senhor não aceitou a negligência dele. Eu não multipliquei porque eu tinha uma visão errada do Senhor. As minhas emoções me impediram de me ver como o Senhor me vê. Não teve desculpa. Tire dele. Dê para o que tem 10. Dê para aquele que foi fiel. Porque aquele que é infiel, até o pouco que tem, lhe será tirado. Sabe, irmãos, você sabia, se você não cuidar bem da sua célula, se você não cuida bem dos seus discípulos, Deus vai tirar eles de você. Deus vai tirar eles de você e vai dar para uma pessoa super ocupada, mas que é cuidadosa com as almas, que cuida bem das pessoas. Ele dá mais para quem é fiel. Pessoas negligentes que nunca discipulam ninguém, que não vai atrás de ninguém, né? Só se preocupa com a reunião da célula, não cuida bem das ovelhinhas de Jesus, não liga, não ora, não vai atrás. O Senhor vai tirar de você porque você está sendo negligente. E o Senhor sempre dá para aquele muito ocupado. Porque uma pessoa que é muito ocupada, geralmente ela é muito fiel, ela administra bem o tempo dela, ela não é negligente, relaxada. Geralmente os relaxados e negligentes são aqueles que não tem muita coisa para fazer. Aí não faz nada, ainda está cansado. Eita, o dia passou, trabalhei tanto, fiz nada. Mas quem trabalha muito tem que administrar o tempo, geralmente dá conta de tudo, irmãos. Aí Deus dá mais para essa pessoa que é fiel. E o segundo T, né? Que o Senhor nos dá a responsabilidade, né? O Senhor nos dá essa responsabilidade de cuidar bem da mordomia, dos 4 pilares dessa mordomia. O segundo T que eu vou falar é o tesouro. Eu falei sobre talento, mas eu quero falar sobre tesouro. E aí eu quero que você abra rapidinho aí Mateus 6, versículo 19. Mateus 6, versículo 19. O que é o tesouro, né? Pode colocar aí. O slide 14. Mateus 6. Fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o tesouro, irmãos, é aquilo que tem valor para você. Aquilo que é importante para você é onde o seu coração está. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mas no versículo 24, você vai ver Jesus dando um alerta. Aqui mesmo em Mateus 6. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É bem sério isso, né, irmãos? Então, é pecado ser rico? O que a Bíblia fala sobre riqueza? É pecado ser rico? Obviamente que não, irmãos. Pecado é amar o dinheiro. Eu já vi pessoas avarentas que amam dinheiro e perderam tudo. Eu me lembro que eu e Marcos, no começo da igreja, a gente estava cuidando de um casal já rico, mas o homem trabalhava demais. Porque quanto mais rico, mais às vezes é miserável, né? É avarento. E a mulher dele sofrendo muito, porque eles não tinham tempo, era só trabalho. E ele, toda vez que ela chorava, ele se aborrecia. E o que aconteceu, irmãos? O casamento acabou. E ele só se tocou quando ele perdeu a esposa. Ela não quis mais saber dele, arrumou outro homem. Ele ficou arrasado, não tinha mais jeito.
E ele desesperou-se. Ou seja, para que serviu tanto dinheiro? Perdeu a família. Então, para que serve amar tanto dinheiro, se o tesouro mais importante depois de Jesus é que você cuide da sua família, tenha tempo para o seu casamento, tenha tempo para os filhos, né? Dinheiro faz parte da nossa vida, mas, gente, dinheiro não pode ser o nosso dono, não. Tem gente que não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca Deus, nem vem para os cultos, só por causa de dinheiro, porque está trabalhando demais, de noite. Isso é perigosíssimo. Eu me lembro também, um tempo na nossa igreja, de um rapaz que ele se converteu de verdade. E ele estava desempregado. E ele arrumou um trabalho, irmãos, que trabalhava de domingo a domingo. E ele não podia vir para o Tadel, ele não podia vir para o culto dos domingos. E sabe o que aconteceu? Ele ficou fiel 1 mês, 2 meses, ele desviou. Traiu a esposa. Aí o casamento se acabou. Por quê? Porque ele não confiou em Deus. Tem emprego que não, é o cão que está te mandando. Sabia? Existem propostas que não é Deus nisso. Uma pessoa que não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para vir para a igreja, porque é trabalho, isso não vem de Deus não. Você vai jejuar e orar, Deus vai dar o melhor. Quem crê nisso? Mas ele não ouviu o conselho e ele se desviou. E a pergunta que eu faço, coloca aí por favor. Onde você está investindo os seus recursos? Pode colocar aí, viu meninos? Meus auxiliares incríveis. Onde você está investindo os seus recursos? Aqui no livro de Mateus é um livro maravilhoso. Quem nunca começou a ler o Novo Testamento, começa de Mateus, viu, irmãos? Deus mudou muito minha vida lendo Mateus. Aqui é muito interessante, porque no versículo 25 em diante, o Senhor começa a falar que algumas pessoas estão ansiosas. Vivem ansiosas, vivem preocupadas. E aqui fala, no versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 palmo ao curso da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? E aí você vê Jesus falando os motivos que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Ansiedade, preocupação. E muitas vezes nós colocamos, né, isso como a coisa mais importante. Esquecemos que Deus abre portas onde não tem portas. Quem crê? Teve um rapaz aqui na nossa igreja que ele não tinha terminado ainda nem o fundamental. Acho que ele tinha feito a 4ª série. E ele, pai de família, desempregado. Eu não sei se é a 4ª série, não sei se Marco lembra, ou é a 7ª série, por aí. E aí ele orando, meu Deus, me deu emprego. Tu acredita que um amigo de Marcos, que tem uma empresa aqui na cidade, procurou o Marcos na época e disse: pastor, você tem alguém que possa trabalhar na minha empresa? Ele disse: tem um rapaz, viu? Ele é simples, mas é trabalhador. Tu acredita que ele foi contratado e trabalhou nessa empresa? E lá ele continuou os estudos dele para poder terminar o fundamental. Ele fez o fundamental 2, fez o ensino médio. E eu fiquei impressionada, meu Deus, porque ele jejuou, orou e pediu: o Senhor, abre uma porta para mim, me ajude. Colocou o currículo e Deus mandou um empresário procurar Marco para esse rapaz ser empregado. Eu fiquei impressionada, porque Deus faz assim, amém, irmãos? Você precisa orar, jejuar, ser um excelente funcionário, entregar currículo, sabe? E Deus vai te honrar. Então, aqui em Mateus 6, né, o Senhor começa a falar, né, sobre o tesouro. E ele começa a dizer assim: ó, junta tesouro no céu. Não fica só se importando ter dinheiro na terra, porque tu vai morrer e tudo que tu trabalhou vai ficar. E se você não for uma pessoa generosa com as coisas de Deus, morre você e não vai receber nada de recompensa.
Porque se você só batalhar para as coisas da terra, para ter imóveis, para ter coisas, eu quero ter 2, 3 casas, eu quero ter vários carros, eu quero ter isso e aquilo, e só se resumir nisso, você é o mais miserável dos homens. Porque tudo fica, irmãos. Você sabia? Tudo fica aqui na terra. Nem a roupa do corpo você leva. Vai vestido no caixão, quando chega lá, seu corpo vai ser totalmente destruído, só vai sobrar uns ossos e vai ficar lá a roupa lá, inteira. Graças a Deus eu nunca vi, mas Marcos já viu. Essa não é minha área, viu? Negócio de ver defunto assim, ixi. Então, foi tirar lá, a tia dele estava lá, toda a roupa dela, e só tinha osso. Nem a roupa você leva. Então a gente tem que pensar, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Deus tem me dado tesouro, como eu estou investindo o tesouro que Ele está me confiando. Não é pecado ser rico. Aqui o Senhor vai te mostrar, a palavra de Deus, como você deve agir com os seus tesouros. Então nós temos que ter cuidado, né? Cuidado com as nossas prioridades. Tem gente que trabalhar para Deus, investir na obra de Deus, não é sua prioridade. E aí tem pessoas que param de orar porque estão correndo demais para poder ganhar dinheiro. Não tem mais tempo a sós com Deus. Não mais se envolve em nenhuma célula, não discipula ninguém, não cuida de ninguém, por causa da correria do dia a dia. Não querem mais se envolver com as coisas do Senhor, porque a prioridade delas são apenas as coisas dessa terra. E nós temos que ter cuidado com isso, amém, irmãos? Porque se nós nascemos de novo, Paulo disse, lá em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler rapidinho. Ele disse, olhe, se você, versículo 1, Colossenses 3:1, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então nós temos que saber administrar o que Deus coloca nas nossas mãos. Deus só tem me dado riquezas. Como que eu posso, Senhor, investir no teu reino? Como que eu posso ter prosperidade? Porque ser próspero é diferente de ser rico. Você pode ser um rico miserável, como você pode ser uma pessoa pobre próspera. Porque prosperidade tem a ver com a bênção de Deus, com Deus se agradar, de como você é generoso com as pessoas, como você se preocupa com a obra do Senhor. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa abençoada em todas as áreas, irmãos, né? Então, a vontade do Senhor é que a gente analise como a gente está investindo os nossos recursos. Olha esse versículo aqui, Marcos 4:19, como é forte. Acho fortíssimo. Mas os cuidados do mundo, olha só, a fascinação, a palavra que é usada aqui, que o escritor aqui do Evangelho de Marcos, provavelmente foi João Marcos, sobrinho de Pedro, que escreveu esse Evangelho. Provavelmente foi Pedro ditando para ele. Então, olha a frase que é citada aqui. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo. Olha a palavra aí, concorrendo. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então tem pessoas, irmãos, que elas amam Jesus. Elas ouvem a palavra de Deus, elas querem obedecer, elas querem mudar de vida. Tem pessoas que têm um coração que quer agradar o Senhor, elas querem frutificar, elas querem trabalhar para Deus, ganhar vidas, discipular pessoas, elas querem dar frutos para Jesus, mas elas começam a ficar sufocadas, elas se tornam infrutíferas, elas querem servir o Senhor, mas é quando ora para o dia a dia, elas são sufocadas pela correria. E elas não têm tempo para servir o Senhor. Né? Quando o Senhor estava falando, era Jesus explicando a parábola. Né? Aqui o Senhor está falando sobre o semeador. Que ele saiu a semear. Jesus estava contando
essa história aqui. Lá em Lucas 8 fala sobre essa parábola, né? Essa história que Jesus estava contando. No versículo 14, vou pegar aqui, Lucas 8. Aqui está falando, né? Cadê o versículo 14 aqui de Lucas? A explicação da parábola do semeador. Então ele começou a falar que tem pessoas que ouvem a palavra, né? Mas elas esquecem rapidinho. Tem outras que se emocionam, mas elas não têm muita raiz. Mas esse versículo aqui especificamente, né? Quando ele começa a explicar essa parábola aqui, ele fala sobre a parte que caiu entre os espinhos. E ele diz, são pessoas que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Achei bem forte o que o Senhor fala, né, sobre pessoas que deixam as preocupações e a fascinação de ter dinheiro, só pensam nisso. Então, são pessoas comparadas, né, a uma semente que caiu entre espinhos. Ele diz, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, apesar de desejar, né, elas são sufocadas. São pessoas que estão extremamente cansadas, porque elas não têm tempo, a vida delas é muito corrida. Elas não têm alegria. Elas não têm alegria, porque tudo é um cansaço, tudo é um esforço. Perderam a alegria de servir o Senhor por causa dos cuidados do mundo. Isso tem sufocado, concorrido com o seu chamado. Tem gente até que tem um chamado, irmãos, e perde o chamado por conta de colocar as coisas do mundo como a coisa mais importante. A gente tem que ter, sabe o quê? Equilíbrio, amém, irmãos? Saber trabalhar, mas saber ter tempo para buscar Deus, saber ter tempo com a família, saber ter tempo para orar, para vir para a igreja, para trabalhar para Jesus. A gente precisa tomar conta do nosso tempo, porque senão você fica sufocado. E essa pessoa, ela não frutifica, irmãos. Ela deseja, mas ela é sufocada pelas ambições, né? Pelos desejos dela. E nós temos que ter muito cuidado. Já em João 15, versículo 8, Jesus disse, nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Eu quero dizer a você, se você tem vivido uma vida assim sufocada, né? Porque a forma, é uma estratégia do diabo de tirar o nosso amor por Jesus, é nos cansar extremamente. Quando você fica cansado ao extremo, por causa do seu trabalho que é muito pesado. Você ama Jesus, mas não tem força. Quando vai ler a Bíblia, vai cochilar na Bíblia. Quando vai orar, dorme também. É o cansaço. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo ajuda, amém, irmãos? Ele vai abrir outra porta, ele vai lhe ajudar. Mas quando Faraó soube que Moisés tinha vindo para libertar o povo, o Faraó disse, sabe uma coisa? Para eles não pensarem em libertação, bota mais trabalho para eles. Bota de noite eles trabalhando, porque eles vão ficar tão cansados que eles não vão querer mais nem ser libertos. Isso não é sério, não? É a estratégia. Eu já vi pessoas que um dia foram apaixonadas por Jesus, frias, se desviaram, perderam o primeiro amor, fazem as coisas para Jesus a pulso, se arrastando. E quando você conversa, é o trabalho delas, sugando a paixão. E você precisa orar para Deus lhe dar sabedoria, amém, irmãos? De como administrar seu tempo. Orar ao Senhor mesmo, para que buscar a Deus seja sua prioridade. Porque buscando o Senhor no seu dia a dia, você vai ter força. Você vai ter força. Olha o que o Senhor fala. 1 Timóteo 6,17. Coloca aí, 1 Timóteo 6,17. 17 e 18. Coloca aí esse versículo. Isso. Olha como é forte. Ensine aos ricos. Olha o Senhor falando para quem é rico.
ou para quem deseja ser. Ensina os ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto, porque dinheiro, meu irmão, é como um pássaro. Tem gente que investe na bolsa de valores, né? Tem hora que vai à falência. Tu sabia que tem gente que se suicida porque não tem estrutura para perder tudo em um dia? Então, não confie no seu dinheiro que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Olha o versículo 18, eu achei forte. Diga-lhes que use seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generoso com os necessitados, sempre prontos a repartir. Olha o que é que o Senhor fala. Ele está condenando quem é rico? Você vê Jesus condenando os ricos? Não. Ele chama a atenção para que os ricos sejam generosos. Eles saibam repartir. Eles sejam pessoas de boas obras, né? Se preocupe com os necessitados. E assim a gente vai ser um bom administrador. Então tem pessoas que não têm mais tempo para ter relacionamento com Deus, porque você tem trabalhado tanto que você está esfriando na sua vida espiritual. E o versículo 1 Timóteo 6:9. Olha o que o Senhor fala. Mas aqueles que desejam enriquecer, nesse versículo ele está falando para quem já é rico. Diga-las aos ricos: use seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos para repartir. Diga isso aos ricos, porque lá na igreja tinha gente de alta sociedade, irmãos. Tinha gente que trabalhava no palácio de César, que era da igreja. Tinha pessoas de alto nível, mas o Senhor está ensinando: olhe, seja generoso na casa do Senhor. Então, lá em 1 Timóteo 6:9, é para quem deseja. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. E o versículo 10, 1 Timóteo 6, agora o versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. E eu fiquei pensando, nesse casal que a gente conheceu há muitos anos atrás, que já eram ricos. Mas quanto mais rico, mais quer ser rico. Não priorizou a família. Ficou com o seu dinheiro, perdeu toda a família. Então nós temos que saber administrar o nosso tempo e não fazer do dinheiro nosso Deus. Por isso que o Senhor aqui, né, quando ele estava falando aqui em Lucas, em Mateus 6, vocês não podem servir aos dois senhores. Ou vai amar um e aborrecer o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. O que ele está falando? Que é pecado ter riqueza? Não. Você tem que saber que Deus confia em você riqueza, para você ser uma pessoa generosa, amém? Uma pessoa que faz o bem aos outros, uma pessoa que se preocupa em agradar a Deus. Esse é o propósito, sabe? Tem pessoas que Deus faz elas ser ricas, para elas serem as pessoas mais generosas da igreja. Eu estava ouvindo uns testemunhos do pastor Luiz Hermínio, que ele disse que orou por pequenos empresários da igreja dele, e aqueles homens enriqueceram tanto, e ele disse, eles se tornaram os maiores contribuintes da obra de Deus. Que coisa linda a gente entender que Deus está confiando em nós, né? Tesouro, riquezas, bens para a gente administrar. E por último, 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer. Eu achei forte. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e seremos julgados. E cada um de nós receberá o que merecer, pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Salvação é de graça, mas ter recompensa
galardão, receber do Senhor, irmãos, é de acordo com as suas obras. Se você tem feito o bem, se você tem se preocupado com as pessoas, se você é generoso em dar, se você é uma pessoa que se importa, nós precisamos ter esse coração que sabe administrar o tesouro. Sabe, irmãos, eu acho que uma pessoa que não consegue dar o dízimo, que é a menor parte. Tu sabe por que Jesus, Deus, lá no Velho Testamento, estabeleceu que o dízimo é dele? Para tirar a avareza do nosso coração. Porque se você não é fiel com o pouco que você tem, quando você tiver assim 10 mil nas suas mãos, você não vai dar R$1.000 de dízimo. Quando você tiver 100 mil, você não vai dar 10 mil. Não, é muito. É muito. Porque você é avarento. Agora, quem é fiel com R$10, que dá R$1, quem é fiel, né, no pouco que ganha, separa aquilo que é do Senhor. Por que é do Senhor? É para que o mamon, o Deus da riqueza, não domine o seu coração. Nós não podemos deixar, né, que esse Deus chamado mamon nos domine. Como é que eu sei que uma pessoa ela está sendo dominada? Quando ela está sendo infiel. Infiel. Quando, olha, irmãos, eu quero falar para você. Quando eu recebo meu salário, eu não pago nada. Primeiro eu tiro primícias para Deus. Antes de pagar qualquer coisa, eu quero honrar o Senhor, dando a Ele o primeiro. Sempre é assim. Tiro logo meu dízimo, dou logo a minha oferta. E todo culto eu procuro ofertar. Um pouquinho. Porque a oferta mais generosa, quando eu recebi meu salário, eu já dei. Porque eu estou dando ao meu Senhor. E é Ele que abre as janelas dos céus. É Deus que manda milagres, amém, irmãos? É Deus que traz provisão. Mas se você não conseguir ser fiel em um pouco. Ah, mas não tem a palavra dízimo no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, tudo é do Senhor. Ele é dono de tudo. Por isso tem pessoas que a gente já ouviu falar. E a Ana Paula Valadão era uma delas. Não sei se continua hoje, mas ela decidiu viver com 10% e ela doa 90% do que ela ganha. Que fé! Eu sei que é algo que Deus coloca na pessoa, não é todo mundo que tem, né? Que chega nesse nível de fé, mas ela estava vivendo assim, quando ela estava lá diante do trono. Se eu não me engano, um outro empresário da Colgate, né, Marcos? Ele ganhava, ele era tão rico que ele vivia com 10% e dava 90% para a obra de Deus. Isso é um dom da generosidade. Mas Deus não está te pedindo isso, a mim e a você. Deus está dizendo que a gente seja fiel, pelo menos, antes de pagar nossas contas, separar aquilo que é de Deus, que é 10%. Pastora, porque é 10%? Eu não sei, mas Ele botou assim, então vamos obedecer. Amém? Mas você pode ser muito mais generoso, dar 20%, é uma coisa particular, mas o mínimo, irmãos, seja fiel com aquilo que o Senhor estabelecer, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Como você está administrando o seu tesouro, o seu salário, aquilo que Deus tem lhe confiado. Como você está administrando? Nós vamos comparecer diante dEle. Sabe, quem é fiel no pouco, passando escassez. E para terminar, Deus testou a gente, eu e Marcos, quando a gente estava falido, irmãos. Falido. E Deus disse assim, eu quero que vocês não me dêem mais 10%, aumente para 11%. E eu dizia, mas como é que a gente vai dar 11%, se a gente não tem dinheiro? E a gente, pouquinho que a gente ganhava, a gente tirava 11%. Depois, Deus disse a Marcos, aumente para 12%. Eu dizia, meu Deus, me ajude, Senhor. Eu me lembro, irmãos, que foi aumentando. A gente dá 21%, irmãos, há muitos anos. Há muitos anos. Não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou dizendo a você, seja fiel pelo menos em 10%, que é o seu tesouro, que é aquilo que Deus tem confiado, as suas finanças a você. Quem está entendendo? Então, pastora, o que eu faço? Faz 1 ano que eu não dou meu dízimo. E agora? Vou fazer minhas contas, vai dar tanto dinheiro, pastora? Não, meu irmão. Fique livre, seja perdoado pelo Senhor. Mas decida a partir de hoje ser uma pessoa fiel. Seja fiel no pouco que você ganha. Eu não tenho salário, mas você ganha uma mesada,
Dê daquela mesada. Seja fiel, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Então, o Senhor vai cobrar de nós, irmãos. Vamos nos apresentar diante dEle. E Ele quer que a gente administre bem. E o que Deus espera de um administrador é que ele seja fiel. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, me ajude a ser um bom administrador. A honrar o Senhor com os meus bens, com as primícias de toda a minha renda. Me ajude a ser fiel, a ser um bom mordomo, a cuidar bem do tesouro que o Senhor tem me confiado. O Senhor tem me confiado riquezas materiais, riquezas espirituais, pessoas, minha família. Me ajude, Senhor, a honrar o Senhor, sendo fiel, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que não é uma palavra fácil, mas era necessária, amém, irmãos?